Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar, então, começar o capítulo 6, que é campos magnéticos na matéria, certo? Então, diferente das últimas aulas, eu comecei a introduzir aqui um PowerPoint, onde eu, antes de começar a aula, eu vou dar uma breve, bem breve, assim, introdução do que a gente vai falar hoje, tá? Então, hoje a ideia é magnetização. Então a gente vai definir diamagnetos, paramagnetos e ferromagnetos. Na realidade, ferromagnetos é nas próximas aulas. Hoje a gente vai falar basicamente de diamagnetos e paramagnetos. Vamos falar sobre torques e forças nos dipolos magnéticos, efeitos de um campo magnético nas órbitas atômicas e magnetização de materiais, certo? Então, as equações principais e a ideia basicamente hoje é evoluir da seguinte forma. Então, torques e forças de polo magnéticos. Então a ideia é a gente pegar uma espira, colocar na presença de um campo magnético e calcular o torque. Então a gente vai observar, vai deduzir que o torque nada mais é do que o produto vetorial entre a magnetização dessa espira com o campo magnético, tá certo? Então esse é o resultado da primeira sessão. Aí depois a gente vai estudar as forças que essas espiras estão sujeitas quando o campo ele não é uniforme. Então você vê que tem uns efeitos de borda aqui, ó. Então enquanto o campo B ele aponta na direção Z aqui no centro, nas bordas ele aponta em direções diferentes, então perpendiculares, ou seja, o campo não é uniforme. E o que a gente vai ver é que o fato de aparecer essa não uniformidade do campo magnético vai dar origem a uma força, tá certo? Então, essa espira, no caso aqui anterior, aqui, ela vai ser atraída pelo solenoide devido a essa força aí. A gente vai deduzir, vai calcular essa força no caso de uma espira circular. Tá certo? Então, basicamente, o resultado é esse aí, da força sobre o anel em cima de um solenoide. E isso vai ser o caso, como a gente vai ver, dos diamagnetos. Então, para uma espira infinitesimal, a gente vai mostrar, na verdade a gente não vai mostrar, vocês vão mostrar que isso aqui é igual a F gradiente de M escalar B, tá certo? Esse é o exercício 6.4, onde você então deduz a partir desse resultado aqui, de uma espira não infinitesimal para uma espira infinitesimal. Então, esse é o resultado principal, que é a força sobre um dipolo magnético na presença do campo magnético. Se os campos forem constantes e a magnetização constante, essa força é zero. Se você tiver aqui uma variação, você vai ter então um gradiente, né? Se existir esse gradiente, você vai ter uma força. E por fim, a gente vai ver o efeito de um campo magnético nas órbitas atômicas. Então aqui, basicamente, a gente vai estar considerando situações onde já existe um momento de dipolo, tá certo? No outro caso aqui, por exemplo, no caso de spins nucleares, tá certo? Ou spin eletrônico. Então, se tiver um spin eletrônico, ou mesmo um spin nuclear lá, você tem um momento de dipolo induzido, e esse dipolo induzido então vai estar tendo a ação de um torque ou de uma força devido a esse spin. E o outro caso é a criação de um momento magnético devido à rotação do próprio elétron em torno do núcleo. Então essa rotação também a gente pode aproximar por um dipolo magnético, e você vai ter aí também novamente a ação do campo magnético sobre esse dipolo. No caso desse tipo de polo magnético produzido pelo movimento orbital, né, dos elétrons em torno do núcleo, você vai ver que o campo magnético, ele na realidade diminui a magnetização do objeto. Certo? Então, variação da magnetização do dipolo magnético é igual a menos uma constante vezes o campo elétrico. Certo? Então, aumentar o campo elétrico significa diminuir, nesse caso, o momento de dipolo magnético. Isso aqui é típico de elementos diamagnéticos, enquanto os anteriores eram os elementos paramagnéticos. Ok? Então vamos lá. Então, o objetivo hoje então é o capítulo 6. Que é magnetização. Basicamente, 6.1 é magnetização, na realidade o nosso capítulo 6, desculpe, é campos magnéticos.
na matéria. Bom, basicamente a nossa ideia aqui, 6.1.1, é introduzir a ideia de diamagnéticos materiais paramagnéticos e ferromagnéticos. O foco hoje principal vai ser diamagnéticos e paramagnéticos. Bom, em geral, o movimento dos elétrons em torno do núcleo, ou mesmo em torno do próprio eixo, produzem, né, essas correntes minúsculas que podem ser tratadas como dipolos magnéticos. Então, elétrons se movimentando em torno do núcleo ou mesmo em torno do próprio eixo, né? Quando a gente fala em torno do próprio eixo, você pensa no spin, certo? Então, você tem tanto o movimento de translação em torno do núcleo quanto de rotação em termos do próprio eixo. E esses movimentos, eles produzem correntes minúsculas que são tratadas aí como dipolos magnéticos. Normalmente, devido a essa orientação aleatória dos átomos, elas acabam se cancelando. Okay? Então é análogo à corrente elétrica. Né? Se você tiver lá um metal, os elétrons estão livres, mas está cada um se movimentando em uma direção aleatória, então você não tem uma corrente. A partir do momento que você aplica um campo elétrico, você acaba orientando o movimento desses elétrons, você acaba então induzindo uma certa corrente. No caso do material magnetizado, você tem elétrons com spins aleatórios no material, mas à medida que você vai aplicando um campo intenso magnético, você acaba alinhando uma parcela desses spins, ou mesmo desses momentos de polos devido ao movimento de translação, e esse alinhamento então dá origem aí a uma magnetização no material. Então, quando na presença do campo magnético, ocorre então o alinhamento líquido desses dipolos magnéticos, tornando o meio então magneticamente polarizado ou magnetizado, como a gente chama. Bom, diferente da polarização elétrica, que é quase sempre na mesma direção e sentido do campo elétrico, há materiais que adquirem magnetização paralela ao campo magnético B, que são chamados materiais paramagnéticos, como o próprio nome diz, e tem outros que, à medida que você vai aumentando o B, vai aparecendo uma magnetização no sentido contrário a B, tá certo? Esses materiais são chamados de diamagnéticos. Então, essa é a diferença entre paramagnéticos e diamagnéticos. Materiais paramagnéticos, quando você aplica um campo elétrico, você induz uma magnetização que é paralela ao campo magnético. Quando você induz um campo magnético, ou aplica um campo magnético no material diamagnético, você acaba induzindo um magnetismo, um dipolo magnético antiparalelo ao campo, à direção do campo magnético, certo? Então essas são as diferenças cruciais. Além disso, alguns materiais eles retêm a magnetização mesmo depois que o campo externo foi removido. Esses são então os materiais denominados ferromagnéticos. Então os ferromagnéticos, depois que você desliga o campo magnético, ele ainda assim continua magnetizado. Essa magnetização, vale frisar, ela não é determinada pelo campo atual, ou seja, pelo último campo quando eu desligo. Na verdade, ela depende de toda a história de como o material for magnetizado. Então, essa magnetização que pode perdurar mesmo depois que eu desligo o campo magnético, vai depender da história, tá certo? Como eu magnetizei esse material no passado. Tá claro? Então, existe uma dependência temporal aí. Bom, ímãs permanentes feitos de ferro são exemplos mais conhecidos de magnetismo, embora eles sejam de fato os mais complicados do ponto de vista teórico. Bom, aqui a gente vai começar a estudar os materiais paramagnéticos e diamagnéticos. E para isso, então, a gente vai estudar os torques e as forças nos dipolos magnéticos, para a gente entender por que a presença de um campo magnético acaba induzindo uma magnetização no material, certo? Então,
o foco aqui é torques e forças nos dipolos magnéticos. Muito bem. Um dipolo magnético ele sofre um torque na presença de um campo magnético, da mesma forma que um dipolo elétrico sofre um torque na presença de um campo elétrico. Para a gente simplificar isso, a gente vai calcular o torque em uma espira de corrente com forma retangular na presença de um campo magnético B. Então, o esquema é esse aqui, ó. Então tá aqui, ó. Eu tenho uma espira que está aqui inclinada com um certo ângulo θ, e eu tenho então uma magnetização M aqui que é paralela ao meu dA, né, o meu elemento de área aqui, vetor área, tá certo? E eu aplico um campo B que faz aqui um certo ângulo θ com essa magnetização. De perfil fica mais fácil de entender, então está aqui a minha espira, está aqui o lado A, estou olhando daqui para lá, ó. A figura B é basicamente como se eu estivesse olhando por aqui. Aqui está o meu olho, para quem não... Obviamente que ninguém vai entender que isso aqui é um olho. Pronto. Melhorou um pouquinho. Então estou olhando aqui nessa direção aqui, de perfil. Tem aqui a minha espira de lado A. A magnetização está aqui, inclinada, a minha espira, e eu tenho um campo magnético B. A minha pergunta aqui é qual é o torque que vai ser induzido nessa espira devido à presença desse campo magnético B. Bom, não é tão difícil de entender isso aí. Se você olhar, aqui vale θ, aqui vale 90 menos θ, como aqui é 90 graus, aqui então vale θ como deveria ser, tá certo? As forças na direção X não provocam uma rotação, tá certo? Devido a essa corrente aqui e essa corrente aqui, você não vai ter uma força aplicando uma rotação, de forma que uma força vai ser num sentido, a outra vai ser num outro, então ele vai estar preso, isso não vai fazer ele rotacionar, de forma que a rotação na direção Y provoca o torque, tá certo? As forças que são na direção Y, ou seja, essa força aqui e essa força aqui, é que vão então resultar num torque nessa espira, fazendo então alinhar o momento magnético com o B. Isso aqui basicamente vai ter um movimento aqui de rotação, tá certo? Por quê? Porque essa força vai se decompor numa força aqui, tá certo? E numa outra aqui, aqui, e essa aqui também vai se decompor numa força para cá. Opa, desculpa, essa aqui tá errada. Uma força para cá, certo? Isso por causa do sentido da corrente, né? Certo? Tem uma corrente para cá e uma corrente para cá. Então basta você ver, né? Se você se lembrar, a força ela é proporcional à minha velocidade com o B, tá certo? E aí então você observa que vai aparecer essa força para cá e essa força nessa direção. Bom, o torque, nesse caso, ele usa a letra N para definir o torque. Vai ser a força a seno de θ na direção X. Seno de θ porque eu estou pegando a componente da força que de fato me induz o torque, tá certo? Que é essa componente aqui, ó. Que está relacionado com seno de θ, que é essa componente aqui que está relacionado com seno de θ. Por que A? Porque na realidade, ó, se você se atentar, o braço desse aqui vale... Quanto vale o braço que exerce torque devido a essa força aqui? A sobre 2. Então, esse aqui vai me dar um torque que está relacionado com a força
vezes A sobre 2, na verdade é o produto vetorial, né? É um R vetor F. Tá certo? Então vai ser F A sobre 2 seno de θ. Isso para uma das componentes. Para outra componente, isso aqui vai me dar um torque que vai dar na direção z versor. E a outra componente vai novamente me dar mais FA sobre 2 seno de θ na direção z versor, de forma que o resultado, então, do meu torque é FA seno de θ. Então é A sobre 2 seno de θ para cada uma das forças que estão sendo presentes aqui. A magnitude da força dada pela força de Lorentz. Então a força ela tem I B vetor, tá certo? A força que é aplicada aqui é nada mais do que a corrente vezes o tamanho vezes o campo magnético, de forma que o torque, então, é dado por I A B, estou substituindo a força, módulo de B, seno θ na direção x versor. Aqui eu pus x versor. Tá certo? Porque a rotação está para cá, né? Ele rotaciona aqui no plano YZ, não é isso? O torque está na direção X, tá certo? Rotacionando nesse plano, o torque está na direção X versor. Muito bem. Agora, visto que a AB é a área da espira, e essa aqui é a minha corrente, eu posso substituir a magnetização aqui, eu tenho que o torque é igual a módulo de M, está aqui, módulo de B, seno de θ, na direção x versor, de forma que, se eu me atentar aqui ao seno de θ e a relação com o produto vetorial, eu posso escrever isso aqui como sendo módulo de M. Módulo de M não. M vetor B. Então o torque na espira nada mais é do que M vetor B. Ok? O importante frisar aqui é que esse resultado, apesar de eu ter calculado para uma espira retangular, ele é válido para qualquer distribuição localizada de corrente, tá certo? Então, para qualquer distribuição de corrente na presença de um campo uniforme, você tem um torque que é proporcional a M vetor B. Vale frisar também que esse torque induzido na espira é idêntico na forma e análogo ao torque produzido pelo campo elétrico sobre um dipolo elétrico, né? Para o caso elétrico, se vocês se lembrarem, o campo, o torque de um momento magnético, de um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico, nada mais era do que P produto escalar E. Tá certo? Então é completamente análogo nesse caso. Vale frisar ainda que, apesar dos elétrons contribuírem para um dipolo magnético, o paramagnetismo ele não é um fenômeno universal, tá certo? Então, os elétrons contribuem para isso, porém, ele não é universal, não é todo e qualquer material que possui paramagnetismo. E isso acontece por causa do princípio de exclusão de Pauli, tá certo? Então, como o paramagnetismo está relacionado com o spin, basicamente com o spin, né, o momento, o dipolo magnético
é devido à presença desses spins. Quando você tem spins antiparalelos, tá certo? Então um acaba cancelando o outro e esse diamagnetismo então ele deixa de ficar evidente. Então, geralmente, quando você tem um número par de elétrons, você tem spins antiparalelos, por causa do princípio de exclusão de Pauli, né? Você tem para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, números pares de elétron me dão materiais que não possuem um paramagnetismo muito presente. Mas materiais com números de elétrons ímpares, que vão ter então um spin aí, líquido dos elétrons, estão mais sujeitos a esse diamagnetismo dos materiais, certo? Então, está muito relacionado ao número de elétrons, o paramagnetismo. Então, só frisando, como resultado, o paramagnetismo normalmente ocorre em átomos ou moléculas com números ímpares de elétrons. E vale frisar também que os efeitos térmicos também interferem nesse alinhamento do M com o B. Tá certo? Então, o que acontece? Imagina um material agora com muitos elétrons e os spins estão todos lá desordenados, desalinhados. Então, se você pegar a magnetização desse material, você vê que tem uma magnetização pequena, porque os momentos de dipolo magnético não estão alinhados. Tá claro? A partir do momento que você aplica um campo magnético nesses materiais, você tende a alinhar, em média, ali, esses momentos magnéticos na direção do campo elétrico, tá certo? Se você olhar aqui, ó, força para cá, ele tende a fazer, então, esse momento alinhar com o campo magnético. Tá claro? Ou seja, em materiais paramagnéticos, aumentar um campo, aplicar um campo nesses materiais, induz uma magnetização que aponta na direção do campo magnético. Tá claro? Isso é uma característica dos paramagnéticos. Aumentar o campo induz uma magnetização na direção do campo elétrico. Perfeito? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Bom, e para campos que não são uniformes? O que acontece quando eu tenho uma espira na presença de um campo magnético não uniforme? Ou seja, vamos começar a analisar essa situação aqui. Então, observe, se esse campo magnético fosse uniforme, ou seja, apontasse aqui na direção Z, em toda a extensão do anel, esse anel não ia sofrer nenhuma força para cima, nenhuma força para baixo, tá certo? É fácil de ver, por quê? Porque o campo magnético estaria apontando na direção Z, a corrente elétrica em coordenadas polares estaria apontando aqui na direção θ, tá certo? E você ia ter uma força, então, radial em todos os elementos, de forma que o objeto não ia se movimentar, o centro de massa ia ficar estático, tá certo? Se esse campo fosse na direção Z em todas as regiões. Mas, nessa situação de você ter um efeito de borda aqui, onde o campo magnético ele não é uniforme espacialmente, aparece, então, uma força que faz, nesse caso, com que a espira seja atraída, essa espira aqui seja atraída em direção aqui ao solenoide. Então, vamos entender o que acontece. Então, vamos supor o nosso fio aí circular de raio R, pelo qual passa uma corrente I, e ele está aí suspenso sobre um solenoide. Vamos analisar esse objeto e os campos e as forças com um pouco mais de detalhe. Então está aqui, ó. Estou olhando os campos nas bordas, eu tenho um campo magnético B aqui, tenho um campo magnético B apontando nessa direção, e isso faz, então,
com que apareça uma força que é perpendicular ao campo B e perpendicular à corrente, tá certo? Então, no caso, a corrente é uma corrente aqui, ela é perpendicular aqui ao meu B, não dá para enxergar muito bem, mas ela aqui, ó, perpendicular ao meu B, e por sua vez a força aqui também é uma força perpendicular tanto à minha corrente quanto ao meu campo magnético, tá certo? Então, aparece aqui uma força que pode ser decomposta numa força radial mais uma força aqui de atração. Tá certo? Que você pode entender como sendo as componentes do campo magnético, tá certo? Produzidas pelas componentes do campo magnético. Então, esse campo magnético B aqui, ó, ele tem um campo que é o B seno θ, e tem uma componente aqui, ó, que é o B cosseno de θ. Essa componente B seno de θ produz a minha força radial, certo? Por consequência, a minha força B cosseno de θ, que já é uma componente radial, vai produzir aqui uma força na direção menos reversor. Tá claro? Então a componente B seno de θ produz uma força radial, cuja somatória, porque aqui do outro lado ele também produz uma força radial, então cuja somatória resulta numa força líquida nula, tá certo? Então aqui também produz, aqui também produz. A 180 graus tem uma força no sentido oposto, na espira que cancela. No entanto, a componente B cosseno de θ produz uma força para baixo, de forma que a força líquida é agora não nula, tá certo? Essa força você pode facilmente calcular, ela nada mais é do que 2πRI módulo de B cosseno de θ. Então, essa é a força produzida pela componente B cosseno de θ aqui do campo magnético, produzida no campo magnético, produzida por esse campo magnético. Tá claro? Muito bem. Isso é nada mais do que a força de Lorentz. Você calcula aí facilmente, né? E aí você obtém esse resultado para a força líquida. O que eu vou deixar aqui como exercício é o problema 6.4. Então, problema 6.4, eu quero que vocês mostrem que para uma espira infinitesimal, tá certo? Com momento de dipolo M e um campo B, essa força aqui, ela pode ser escrita como sendo o gradiente de M escalar B. Então, isso aqui é a força sobre uma espira infinitesimal. Isso é análogo, se você se lembrar também, à força produzida, a força de translação produzida em um dipolo magnético, quando ele estava sujeito a um campo elétrico também não uniforme. Veja que se for uniforme, né, tanto M quanto B, esse gradiente aqui vai dar zero, então a força é zero, tá certo? Se o B não tiver uma variação temporal, nem o M. Tá claro? Se o momento de dipolo for constante e o campo magnético for constante, força resultante, nula. No entanto, se eu tiver um gradiente desse campo magnético, ou ele estiver apontando em direções diferentes, nas regiões, em torno desse dipolo magnético, dipolo elétrico, magnético, você então tem como origem aí uma força que é, no caso, uma força de atração. Então, acaba aparecendo aqui uma força que atrai essa espira em direção ao solenoide.